Oi, gente, boa noite. Estamos aqui no podcast De Frente com Mãe e Filha. Esse ano a gente está trazendo muita novidade e hoje a gente trouxe uma especial, que é uma psicanalista. O nome dela é Gisele Barbosa. Muito bem-vinda, Gisele. Boa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente. Quero agradecer ter aceito estar aqui hoje, né? Na nossa temporada nova, vindo em 2026 diferente. E eu quero que você comece contando a sua história, como você chegou até aqui. Vamos começar um papo bem leve e legal. Certo. Obrigada. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Ficamos felizes. Bom, minha história tem uma história de transição de carreira no meio, né? Então, logo que eu terminei o colégio, eu fui fazer engenharia. Fiz engenharia civil e trabalhei 20 anos na engenharia. E nesse tempo todo, eu fiz gestão de pessoas. Ela era líder de times, então tinha muito contato com as pessoas. E aí comecei a observar os comportamentos. E aí eu fui me interessando cada vez mais pelas pessoas, pela mente, pela personalidade das pessoas, me especializando nisso. E aí, depois de 20 anos, eu fui fazer a especialização em psicanálise. E aí fiz a transição de carreira. Antes dessa transição, eu já estava estudando, mas eu tive um burnout também. Então, veio assim no momento onde eu ia precisar mesmo dar uma mudada na minha vida. E aí eu fui trabalhar com a psicanálise. Hoje eu faço isso, meu tempo integral, e gosto muito do que faço também. E faz quanto tempo que você está já? 5 anos. 5 anos. Uhum. Legal. E vamos falar então um pouco sobre o que é a psicanálise. A psicanálise, ela é uma terapia que é focada no inconsciente. Então, o processo de terapia, ele foca naquelas coisas que estão escondidas no nosso inconsciente. A gente percebe facilmente o que está consciente. O inconsciente está escondido. Então, o psicanalista, na terapia, ele vai tentar enxergar isso. E são coisas que não são ditas. Então, a gente fala que a gente vai observar o discurso que está por trás do discurso. Eu tenho que entender o que gera aquilo, o que está lá no seu mais profundo, que faz você ter as suas reações e as suas emoções do jeito que elas são. Bem íntimo, então, né? É bem lá profundo, né? É profundo por quê? Porque a gente tem que trabalhar nas causas, né? Então, se a gente tem uma questão, a gente tem que olhar a causa daquilo. E a maioria do paciente nem imagina, às vezes, qual é a causa, não é? Não imagina. E é muito comum a pessoa procurar a terapia por uma questão, porque a gente sempre pergunta, apesar da psicanálise ela ser muito abrangente. Então, a gente olha tudo, a gente nunca vai olhar uma coisa só, porque está tudo ligado. Mas é muito comum a pessoa chegar lá e falar, não, eu vim por isso. E aí você descobre que o problema dela, na realidade, não é aquilo. Outro. Aquilo é uma coisa pequenininha, né? Lá tem outra atrás. coisa. Outra coisa por trás. E para fazer o tratamento, a pessoa tem que aceitar também, né? Ela tem que se entregar. Qualquer terapia, a pessoa precisa estar disposta a fazer mudanças, né? Sem as mudanças, não acontece nada. Esse caso vem muito da infância também? Tem muita coisa da infância. Tem coisas atuais, mas tem muita coisa da infância. Quando a gente fala de formação de personalidade, né, é comum que a gente traga coisas da vida inteira. Então, tem coisas que acontecem agora e tem as coisas lá da infância. Que vem que aconteceu, né? E da infância é mais comum que fique no inconsciente, porque muita coisa a gente esquece. Sim. Então, fica lá gravado no inconsciente, né? Então, seria importante começar a tratar a criança, né? Quando você vê que uma criança está com algum problema, com algum distúrbio neurológico, não é? Seria já na causa, já ajudava, não era? Aí você entraria um pouco da neurociência, que eu também gostaria de saber o que é. Isso. Falei da minha história, não falei da neurociência. Depois entrou a neurociência. Eu fui fazer uma pós-graduação em neurociência, justamente porque eu queria colocar a ciência na coisa. Porque quando a gente fala de inconsciente, parece uma coisa muito abstrata, né? Sim. E aí, né, como sempre, eu tive essa coisa da exatas e tudo, e eu queria uma coisa que fosse mais concreta. E aí eu fui estudar neurociência justamente para fazer essa ligação. Porque o que está no consciente ou o que está no inconsciente está sendo processado pela máquina do cérebro. Então, como que ela funciona? O que está acontecendo na hora que eu tenho uma crise de ansiedade? Né? Então, a neurociência ela traz esse conhecimento para a gente. Por isso que depois eu fui estudar neurociência. Exatamente. Vamos contar para a gente o que é a neurociência. Ditamente dita, né? Isso. A neurociência ela estuda
o comportamento, as atividades do sistema nervoso central. E aí, quando a gente fala desta parte que se relaciona com a psicanálise, é a neurociência do comportamento. Então, especificamente, a minha formação foi analisar isso. O que acontece na mente nos momentos que a gente sente ou fala alguma coisa, ou a gente se comporta de uma determinada maneira. Por que eu penso assim repetidamente, mesmo que eu saiba que não é bom para mim? O que está acontecendo no meu cérebro nesse momento? Então, é desta forma que as duas vão se ligar. Se ligam, né? E as duas, elas trabalham junto e tem formas que você pode usar isoladamente, correto? A psicanálise e a neurociência? Isso. Eu entendo que num processo de análise, né, porque na psicanálise a gente chama de análise, não terapia. A gente fala terapia porque é mais conhecido de todo mundo, é mais fácil das pessoas entenderem. Sim. Mas num processo de análise inteiro, é muito comum a gente usar os dois, só que tem momentos onde eu vou usar só a psicanálise e aí tem momentos que eu vou entrar com a neurociência. Principalmente quando eu preciso que o paciente ele tenha a consciência de alguma coisa, né? Sim. Às vezes precisa tomar um remédio porque está com uma depressão, né, num grau mais alto e não quer tomar o remédio. Então, explicando, mostrando, né? Olha, está acontecendo isso com você, o seu cérebro, você está com um problema de sinapse. E aí a pessoa passa a entender que ela precisa. É a mesma coisa, a gente toma um remédio para diabetes, mas a gente não quer tomar um remédio para depressão. Então, a neurociência ela ajuda muito a fazer com que a pessoa tenha consciência do que está acontecendo com ela, que não é fraqueza, não é frescura, muitas vezes é um descompasso do organismo mesmo. Entendi. Como que funciona esse tratamento? Eu fiquei interessada, como que fala? Pensando. Acho que a Vitória quer fazer, né? Vitória? Vou pensar. Isso aí a gente tem que fazer no off. A gente conversa, tá? Particular. Não, mas é o quê? É parecido com psicólogo? Sim. Mais um bate-papo, isso que eu queria saber. Fundamentalmente é uma conversa. E como a gente fala que a gente tem que buscar isso que está escondido, então é preciso muita conversa. Então a pessoa precisa falar bastante. Se abrir, né? Se abrir muito. Mas o profissional, ele tem que saber conduzir isso, porque tem gente que chega para fazer a terapia e não consegue falar. Então, daí vai do profissional conseguir conduzir essa conversa para que a pessoa chegue nos pontos que ela precisa. Mas o processo é como um processo de terapia. O que muda é a abordagem. A abordagem é psicanálise. Tem outras terapias que têm outras abordagens, né? A que trata do inconsciente é a psicanálise. Ô, Gisele, você só conversando com o paciente, você chega num diagnóstico? Então, a única pessoa que pode dar diagnóstico é o médico. É o médico. É o médico. Mas a gente chega em diagnóstico. Tá. E aí a gente fala em hipótese diagnóstica. Então, vamos supor que eu percebi que aquela pessoa está com um TDAH. Tá. Eu vou encaminhá-la ao psiquiatra com uma hipótese diagnóstica para auxiliá-lo, porque o psiquiatra ele tem pouco tempo para falar com a pessoa. Sim. E você está ali 1 mês, 2 meses. Você conversa, o psiquiatra pede os exames. Exato. Mas aí eu já consigo dizer para ele um pouco do que está acontecendo. Sim. Quais são os sintomas, o que a pessoa tem relatado, o que tem acontecido. E aí ela vai procurar o médico que vai confirmar esse diagnóstico, essa hipótese. E aí, se precisar medicar, vai medicar. Né? E aí continua a terapia. Né? Isso que eu ia te falar. Mesmo ele sendo medicado, ele continua com a sua terapia. Tem que continuar. Tá. Por quê? Se você toma remédio e não faz terapia, você não consegue mudar esse comportamento, você não consegue mudar esse padrão do seu cérebro de pensar, de agir, né, a forma como reage às coisas. Então, a partir do momento que você toma o remédio, você tem que trabalhar nessa mudança comportamental, senão você fica dependente do remédio e cada vez você vai precisar de mais doses, depois você bota outro remédio junto e aí você não vê uma melhora de fato. Sim. Então, as coisas têm que trabalhar em conjunto, a gente nunca trabalha isolado, só o remédio. Existem casos que só a terapia resolve. Sim. Né? Então, eu tenho crises de pânico, que é uma situação pontual. Então, a terapia vai ajudar você, né? Às vezes, você não precisa de um atendimento médico, em outras vezes, sim. E aí, o próprio profissional vai ver que grau que aquilo está, se precisa do atendimento médico ou não. E já que a gente fala de diagnóstico, quais são os principais que você mais tem, assim?
Olha, Que é o carro-chefe. né, que a Porque gente na quer. realidade hoje em dia existe um dilema que estão falando que o pessoal anda muito com depressão e ansiedade. Sim, É um sim. quadro assim que parece que está acometendo todo mundo, não é Sim, isso? sim. Então provavelmente no seu consultório você deve ter esse caso, Tem. não é? Pessoas que não dormem direito, Sim. não é? Sim, tem pessoas com bastante depressão. A ansiedade é o realmente top, a né? queixa mais comum. Pessoas Sim. que têm muitas crises de ansiedade, mas tem de tudo, né? A gente tem outras situações que não são relacionadas a problemas de saúde. Por exemplo, mulheres em relacionamentos abusivos que não conseguem terminar a relação, né? Às vezes é um relacionamento violento, enfim. E aí a gente tem os transtornos também, né? Tem Sim. pessoas com TDAH, com transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de personalidade borderline, que nós vemos muito hoje nos jovens, né? Também tem bastante, né? E tem as pessoas também com burnout, que acabam precisando da terapia para conseguir, né, voltar ao trabalho. Então, Sim. mas tem de tudo um pouco. Você trata a família toda? Não, eu trato sempre uma pessoa. Uma pessoa. Só. Se eu Mas- trato a mãe, o filho precisa também, ele vai procurar outra pessoa. Ah, você não reúne toda a família para... Não. Assim, a gente pode reunir para uma reunião. Sim. Né? Aí sim. Agora, tratamento, se eu trato a mãe, eu não trato o filho, porque eu Sim. posso ter algum conflito ali de informação. De informação. Então, não é legal. Eu Como tenho que você ser falou idônea que a violência doméstica e às vezes o filho, que é criança, está sofrendo atrás Tá disso sofrendo. tudo. E né? aí a gente vai orientar a paciente a procurar terapia para o filho. Ah, entendi. Tá? Então é assim que a gente faz, mas não Trabalho. atender junto. Agora, por exemplo, se eu atendo uma adolescente, eu preciso marcar reuniões periódicas com o responsável para dar uma devolutiva. Aí sim, né? Eu não atendo crianças, mas atendo adolescentes, e aí eu converso com as mães periodicamente para elas saberem o que está acontecendo, né? O que eu faço em casa para ajudar meu filho, né? Então daí é meu papel informar de que E ajudar, forma né? pode ajudar. Demora muito, Gisele, para tirar um paciente de um quadro de depressão profunda? Demora muito, junto com o medicamento, mas você demora, costuma? Então, depende muito da pessoa. Até que a gente estava falando aqui antes de começar, né? Se a pessoa não quiser fazer as mudanças que ela precisa, não adianta. Não adianta. Então, a mãe mandou a filha fazer terapia, mas ela não quer. Ela não vai falar, ela não vai se propor a mudar. Então, daí pode demorar muito tempo, né? Sim. Até que ela queira, até que ela perceba. Mas, no geral, a terapia ela não tem um tempo. Não, né? E até porque aquilo que eu falei, como a gente trata tudo, eu não vou olhar só a depressão, eu vou olhar como que tá, porque conjunto, isso interfere né? o seu relacionamento, o seu trabalho, interfere tudo. Então a gente vai tratar de tudo. Sim. Então é uma conversa entre o profissional e o paciente, que momento parar. Mas se a gente for parar para pensar, a gente tem assunto para o resto da vida. Sim. Sim. Tudo muda o tempo todo, problemas acontecem, né? Poxa, eu também acho Então, que é a o maior gente tem- problema do ser humano hoje, na minha opinião, realmente é esse emocional. Sim, Não com é? certeza. Com certeza, né? certeza. E muitas pessoas não enxergam isso, não procuram ajuda. Não procura. Né? Porque às vezes está com uma gastrite, mas atrás dessa gastrite tem uma ansiedade muito grande. Sim. E às vezes, o que adianta tomar remédio para gastrite se ele não Exatamente. cuida da ansiedade dele, não é? Exatamente. Então as pessoas realmente, na minha opinião, né? Melhorou Tá, muito melhorou. já. Melhorou porque antigamente falavam, não, terapia é coisa de gente maluca, né? Mas não, gente, a gente vai cuidar das nossas emoções, a gente vai cuidar daquilo que a gente sente, das nossas preocupações, dos nossos problemas, e todo mundo tem. Sim. Então é uma coisa que tem caído um pouco, esse mito de que, né? É pra gente maluca. Isso tem caído e tem que cair mesmo, porque Porque faz todo mundo muito tá precisando agora, não tem mais essa. bem. E faz um bem Ataque a muito primeira grande. pedra, quem não precisa. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Não é? Sim. Em relação ao que eu fiquei curiosa, você falou sobre como que é? Burnout? Burnout. Burnout, que fala. O que é e como que ela exatamente surge no paciente? Então, o burnout é uma estafa, assim, cansaço, né? a hora que você chega ali no limite que você já não consegue produzir mais.
E chama-se burnout porque é relacionado ao trabalho, exclusivamente. Porque estafa todo mundo pode ter. Uma mãe que fica em casa, ela pode ter estafa do trabalho de casa, de cuidar dos filhos, ela pode ter também. Mas foi criado esse termo, burnout, principalmente para proteger os trabalhadores. Então, se você entra nessa estafa e é comprovado que ela é causada no trabalho, você tem os seus direitos de afastamento, né? Então, você tem toda a segurança que o profissional precisa, né? Bom, é um desgaste. Então, a pessoa chega... Uma exaustão. A pessoa começa a perder memória, perde cabelo, tem dor no estômago, às vezes tem alergias pelo corpo, né? Sim. Chega a um ponto que, às vezes, a pessoa não consegue levantar da cama para ir trabalhar. Tem uma falta de disposição muito grande. Ela perde o brilho, ela perde a vontade. E por que isso? Porque o corpo está no seu limite. Então, o nosso cérebro, para proteger a gente, um mecanismo de defesa. Para proteger a gente, o que ele faz? Está gastando muita energia, eu estou sendo deficitário com os órgãos aqui desse corpo, então eu vou parar essa pessoa, porque não está dando, a gente não está conseguindo dar seguimento aqui, o corpo não está funcionando direito, então vamos parar. E é por isso que acontece, né? Sim. Mas é um processo complexo, demora-se para você conseguir se recuperar, porque ele acaba trazendo algumas perdas cognitivas. Então, realmente, às vezes, você fica com dificuldade de lembrar de alguma coisa, de fazer um cálculo que para você era comum, né? Então, se não tratado, essa perda cognitiva ela pode até ficar uma coisa constante. Então, é uma coisa que precisa de muito cuidado. Você deu alguns sintomas muito parecidos com a depressão. E como que a gente poderia sair para poder diagnosticar que é ele, não a depressão? Exatamente. É difícil. É bem difícil. Por quê? Porque os sintomas são parecidos. Então, por isso que é importante procurar ajuda. Porque aí um profissional, na terapia, se você escolher um psicólogo, um psicanalista, ambos podem cuidar disso. Ele vai entender o seu dia a dia, a sua rotina, e vai entender de onde vem essa estafa. Que local da sua vida está acontecendo isso? É na sua casa? É no seu trabalho? Então, identificado que é no trabalho, aí é preciso... aí é preciso verificar se está no quadro de burnout ou não. E aí encaminha para o médico, certo? E aí, para você ter o burnout, a gente tem algumas situações que são, assim, sempre tão presentes. Que é um ambiente tóxico, a gente sempre tem a situação do ambiente tóxico. Uma frustração, então, seu chefe te prometeu uma promoção, ele só te enrola e você está sobrecarregada de trabalho, ele não... Isso gera uma frustração, né? Um exemplo, né? Então, esses são os principais fatores que a gente tem, né? Nem sempre é só trabalho demais. Às vezes, é essa questão do ambiente. E tem também a personalidade da pessoa. As pessoas que se cobram muito, que querem fazer tudo certinho sempre, elas acabam... Um estudante que quer passar numa faculdade, fica ali, não é, com aquela ansiedade. Ele acaba tendo uma estafa. Não é o burnout, não é do trabalho, mas é a mesma coisa, entendeu? É bem parecido, o nome só é diferente... Por causa que é do trabalho. Por causa que é do trabalho. Mas é a mesma coisa. A situação onde é causado, né? Sim, quando começa. Causas, né? Só, mas é a mesma coisa que a gente pode ter em outras situações. É o esgotamento mesmo. Aí, para tratar, você usa também a psicanálise e a neurociência nele. Sim, a neurociência ela sempre vai entrar para explicar, para que a pessoa entenda por que ela tem aquilo, né? Então, geralmente a pessoa que tem o burnout, ela tem esses sintomas depressivos e ela também tem crises de ansiedade, por exemplo. Então, você explica, olha, você está tendo essa crise porque o seu organismo, o seu cérebro está entendendo que você está numa situação de perigo, mas você não está. Então, você precisa condicionar o seu cérebro a entender que esse mal-estar não é um perigo de verdade, senão ele coloca você na crise de ansiedade, né? A psicanálise, ela serve para esta consciência, para a pessoa entender o que está acontecendo com ela naquele momento. Então, é bem complexo, não... E é medicado ou não necessariamente? Geralmente, no burnout, sim. Geralmente, há um tratamento para a depressão junto. Porque se afasta do trabalho e vai fazer um tratamento. Nem todos se afastam, mas o correto seria afastar. Seria se afastar, porque né? É uma coisa muito séria mesmo. Tá. Vou te falar um tema que eu acho assim... Suicídio. É meio perigoso de você lidar, às vezes, com um paciente que, às vezes, você acha que ele está com esse lado...
Sim, e Não isso é? acontece muito com jovens, né? Com Aí tem jovem, muitas né? situações. Então, daí, se você está atendendo um jovem e você percebe Percebe. que tem essa tendência, você Sim. precisa avisar o responsável e encaminhar para o psiquiatra e dizer à família que aquilo é urgente. Certo. Né? Uhum. Então, a gente tem que observar. É Realmente uma responsabilidade sua, né? É um tema muito delicado, Delicado. mas que aparece muito. Então, Tá. é uma coisa que a gente lida muito na psicanálise. Você consegue identificar um jovem ou alguém que está usando droga, por exemplo? Você consegue? Então, Conversar. na conversa vai sair. Você acha assim? Vai Eu acho provavelmente que ele está usando, né, Sim, cocaína, a gente vai conversar né? até sair, vai Até sair. Mas você percebe, não percebe? A gente percebe. O alcoólatra é fácil, não é tão difícil. É difícil Sim, identificar mas a um pessoa alcoólatra? acaba- Não, né? Não, a pessoa acaba falando em algum momento. né? Ah, eu saí com os meus amigos e tal. E aí Essas você vai perguntando, pegadas mas que o você vai vocês pegar, né? fizeram, né? Sim. E a pessoa acaba falando. Uma pessoa que bebe muito acaba falando, saí, bebi e tal. Mas quanto você bebe? É muito, Sim. você fica bem e tal. E a gente vai conversando. E aí acaba saindo. Mas a gente tem a percepção... Mas uma premissa básica é a gente não colocar verdades na mesa. A verdade é do paciente. Sim. Se ele não falar aquilo, eu falar não vai mudar nada. Não vai. Ele tem que tomar consciência. Você não pode nem suspeitar e falar com os pais. Não. Ele tem que soltar. A né? não ser que seja suicídio. Sim. Aí é um Aí risco sim. de vida. Sim. Aí eu preciso Preciso falar, dizer para os pais que eu tenho essa dúvida, né? Sim. Mas geralmente tem aquela coisa, sabe? A gente fala que é a ideação. A ideação é o primeiro estágio. Na ideação, da pessoa falar assim, eu nem sei por que eu tô aqui. Se eu não tivesse viva também não faria diferença. Só Sim, isso já é um sinal. E quanta gente fala isso quando não está bem, né? Sim. Mas isso é um sinal de ideação. A pessoa já tem alguma ideia de que se eu não tivesse aqui tudo bem, talvez fosse melhor. Aí é um sinal Ela já de tem um ideação. pezinho lá da chance de acontecer, de se Exato. tornar uma pessoa Exato. suicida. Então, isso é um ponto de alerta. Já que a gente estava falando sobre, em questão, né, de polêmicas, e o seu público, o que você acha? É uma parte mais infantil, mais jovens ou mais adulto? Eu penso nesse requisito porque hoje a tecnologia está atrapalhando um pouco a infância das crianças Sim, e os adolescentes, né? sim. E como que no seu cotidiano isso tem muito? Então, eu atendo jovens e adultos. Crianças eu não atendo, né? Mas aí a psicanálise pode atender crianças também, né? Tem todo o processo para atender criança, é que não é o meu público de foco, né? Mas sim, inclusive a ansiedade, ela é muito relacionada a isso. E não é porque... eu não gosto de falar que a tecnologia é ruim, porque a tecnologia ela não tem que é. trazer muita coisa boa. É a quantidade de tempo que você fica. Como a gente usa. Exatamente. Então, essa coisa da informação rápida, da informação curta, da rede social, do TikTok, que é tudo muito rápido, deixa a gente ansioso, porque toda hora vem uma informação, então você fica bem pilhado, assim, né? Sim. Toda hora vem uma coisa, então você fica naquela expectativa. Então, sim, influencia muito, mas é a forma que a gente usa, entendeu? Sim. Não é que é um recurso ruim. Não. Mas eu noto assim... Não é mesmo. a criança está dando trabalho, toca o celular. Os jovens também. Vai Você lá tem pro seu quarto celular. Exatamente. Ô, Gisele, você tem alguma dica assim, que você poderia dar para os pais quanto ao uso da internet? Olha, para o jovem? A gente tem que sempre tentar ter outros atrativos, né? Então, assim, fazer com que ele fique mais com os amigos, né? Que não fique só em casa sozinho. Então, provocar esses encontros com os amigos, fazer outras coisas, viajar, passear, que seja num parque, tentar tirar um pouco de casa. É Colocar difícil. outras atividades, né? É difícil porque eles vão de cara feia, né? Eu tenho um adolescente em casa que eu falei assim, eu coloquei ele para fazer, incentivei ele para ir para academia, incentivei ele no jiu-jitsu, e ele fica na escola a manhã inteira, ele não pode usar o celular. Adorei que eu fui nessa escola, ele fica das 7 da manhã a 1h30 da tarde sem o Eles celular. não podem usar, isso é muito bom. Gente. Isso é muito bom. Aí ele chega em casa, às vezes ele nem me responde,
E eu fico, né? Mas eu gosto dessa situação. Sim. Falar, tia, eu não vi, meu celular descarregou, eu estou na academia agora. Então, eu achei que seria uma boa eu fazer isso com ele. E aí você tocou um ponto bem bacana, que é o esporte. O esporte Isso. faz muito bem para a nossa saúde mental. Ele colabora demais. Então, qualquer coisa, você tem uma depressão, é fundamental que você faça esporte. Porque vai fazer o seu corpo funcionar de outra maneira. Ele começa a regular os processos. Então, o esporte sempre ajuda. É uma saída para tudo. Para tudo. Ajuda para tudo. A atividade física também. Qualquer atividade Qualquer física. atividade física. Pode ser uma caminhada, pode ser fazer academia. Também ajuda. Ajuda. Tudo Sim. ajuda. Tá? Tudo Bacana ajuda. isso, né? Sim. E como você enxerga o uso de psicofármacos? Então, às vezes eles são necessários, né? Então, eu acho que não é para todos os casos. A gente não tem que usar isso como uma saída para tudo, né? Porque algumas pessoas usam como saída para solução para tudo e não é assim. Mas existem casos que é necessário. Precisa, né? Sim. Se você tem um transtorno, você tem um problema ali de sinapse, de comunicação entre os neurônios. Né? Se isso é uma coisa leve, você até com a terapia, você vai mudando o seu padrão de pensamento e essas sinapses elas vão se reajeitando. Mas, em alguns casos, isso só vai ser regulado com medicação. Então, precisa, em alguns casos precisa. Em alguns casos de depressão precisa. O TDAH geralmente precisa, né, para que ele consiga ter foco, que ele consiga ter qualidade de vida. Ele precisa. Então, para algumas situações é necessário. Eu acho que quando é necessário, precisa se tomar. E aí a neurociência entra bastante, né? Que é o estudo dos transtornos. Então, isso ajuda muito a gente entender o que está acontecendo com aquela pessoa, se aquilo é um transtorno ou não. E aí os transtornos, eles podem ter uma boa melhora durante a vida, mas é algo que você sempre vai ter que cuidar, porque ele não é pontual. Né? Ele é um desarranjo ali que ele já vem, geralmente genético até, grande parte deles são genéticos, então é uma coisa que durante toda a vida você vai ter que ter um cuidado com aquilo. Pode ser que em alguns momentos você não precise do remédio, mas você sempre vai ter que olhar para aquilo. Eu queria perguntar para você, que é um tema, não é que é exatamente um tema muito polêmico, mas hoje em dia está sendo muito bem estudado e as pessoas sendo diagnosticadas, que é o autismo, certo? Certo. Então, e como que a psicanálise trabalha em cima do autismo? Ela é muito importante também? É uma das Todas as terapias são importantes, mas para o autismo, por exemplo, existe uma terapia que é só para isso, que é a ABA. Que aí é uma terapia diferente. Eu ouvi falar, sim. Ela é mais direcionada para isso. Então, para os autistas, a gente sempre encaminha. A psicanálise, ela vai ajudar também? Ela vai ajudar muito, né? Nas questões comportamentais. Mas existem algumas questões ali de você trabalhar uma terapia um pouco mais ocupacional mesmo. Que aí tem os profissionais específicos para isso. Mas para a gente tratar de comportamento... Para tudo, a gente pode usar a psicanálise. É, porque dependendo do nível de autismo, você não consegue nem conversar, né? Então, a psicanálise precisa de conversa. Tirar a tela da alma do paciente, o que ele sente. Não é mesmo? Mas assim, o nível de esporte 1, por exemplo, ele pode fazer o tratamento ABA e fazer uma psicanálise. Porque daí ele vai trabalhar esses comportamentos, essa questão da dificuldade de se relacionar. Tudo isso ele consegue tratar, melhorar, né? Trabalhar isso para uma melhora. Em cima do que a gente está batendo um papo, né? Por que você acha que é tão difícil mudar o hábito? Mesmo quando temos consciência e sabemos que faz mal manter aquilo. Tem um porquê, né? Sim. A gente repete padrão porque para o cérebro é mais fácil repetir. Então, ele está acostumado, ele já sabe. Quando a gente vai fazer uma coisa nova, diferente, a gente gasta energia. E o cérebro está sempre preocupado em economizar essa energia para fazer o corpo funcionar. Então, é difícil. A gente tem que lutar muito para mudar um hábito, porque a gente está brigando com o nosso cérebro. Entendeu? Sim. Ele quer o que ele acha que é conforto. Só que ele não consegue entender, muitas vezes, que uma situação pode parecer confortável porque ela é conhecida, mas ela traz tristeza, ela traz raiva, enfim. Ele não consegue entender que a mudança pode trazer uma situação melhor, um alívio. Então, ele prefere, como ele não sabe, ele prefere manter o que ele tem. Porque ali ele já sabe lidar, entendeu? Por isso que todas as mudanças que a gente vai fazer, a gente precisa ter muita persistência.
Então, a gente tem que toda hora pensar diferente. Então, mas Sim. é só pensar diferente. Gente, é muito difícil pensar diferente quando Sim. você está numa situação de repetição. Sim. Mas é um exercício, você tem que enfrentar, você tem que mudar o pensamento. Por isso que eu vou até tocar em um assunto que eu acho interessante, que talvez, né, meio polêmico. Por isso que está sendo fácil monjar hoje em dia, né? Então. Porque você aplica, mas você continua os seus hábitos, é normal, Exatamente. né? É difícil você colocar na sua cabeça que você tem que mudar a sua alimentação, Exatamente. que você tem que ir para uma academia, que você tem que beber mais água. Então, é difícil. Então, é mais fácil, é mais cômodo, não é? É mais cômodo, mas não se sustenta. Exatamente. É a mesma coisa que a gente fala de tomar um remédio e não fazer a terapia. Então, se você não mudar o seu pensamento, não fizer a reeducação alimentar... Não vai resolver. Você não entender por que você come demais, que geralmente é uma válvula de escape nossa. Exatamente. Geralmente é emocional. A gente come mais do que devia porque a gente quer tapar algum buraco que tem ali. Então, se você não entender o que você está tentando compensar com isso, aquela coisa da, eu mereço, trabalhei tanto, mereço comer esse chocolate. Só vou comer hoje, amanhã não vou comer, não é? Por que você está agindo assim? Se você não trabalhar isso, você vai parar com a caneta e você vai engordar de novo. Então, você precisa entender o que está acontecendo na sua cabeça, o que te leva a comer muito. Muito. Né? É claro que é positivo. Sim. Porque às vezes a pessoa precisa desse estímulo, perder um pouco de peso para conseguir fazer um exercício que muitos não estão conseguindo. Porque ele fica feliz de se olhar no espelho, está vendo que ele está emagrecendo e falar, eu não quero mais engordar. Exatamente. Então, aí o médico vai falar, então, para você não voltar a engordar, que agora você conseguiu o seu peso, você vai para a academia e vai comer direito. Sim. Então, eu acho positivo. Por isso que é positivo. É positivo. Pensando desse lado é positivo. Sim. Se você fizer as coisas conjuntas, o resultado vai ser muito bom. Exatamente, é o que eu penso. Vamos ver aqui. Eu pesquisei, né? Que eu fiz minha aula antes de vir, tá? Então, Eu quero perguntar para ela se tem alguma coisa assim, sobre espiritualidade. Tem gente que fala que não psicanálise porque eu sou de tal religião, eu não acredito nisso. Então, a ética profissional, ela nos diz que a gente não pode envolver a religião de jeito nenhum. Não tem nada a ver com não tem nada, mas muita gente acha que é. Quando a gente fala inconsciente, tem gente que pensa que é uma coisa mística. Isso e não mesmo. Tem nada disso. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a única coisa que entra de religião na análise vai ser você questionar o paciente sobre a religião que ele tem, porque isso acaba sendo parte da rotina dele. Sim. Então, que religião? Você é católico? Você vai na igreja? Com que frequência você gosta de ir? Você tem um grupo lá? Sim. Então, é mais para você entender. Que é importante. É importante ter saber. os amigos, não é? Exato. É verdade. Então, você se relaciona com as pessoas de lá, como que é. Então, a religião, ela só entra para você entender a fé do seu paciente, a rotina do seu paciente. É isso. Tá. Né? Então, da parte do profissional, a religião dele não interfere. Não interfere. E dentro da estrutura psicanalítica, não tem nada de religioso. Porque, na realidade, espiritualidade não tem nada a ver com a religião também, né? Você acreditar, né? Você como acreditar você como psicanalista, você acredita em Deus? Eu acredito em Deus, sim. Mas tem alguns que não. Né? Não é um preceito, não é Por causa que a ciência, né? Você está trabalhando muito com o cérebro, aí você acaba achando que não tem nada a ver com parte de espiritualidade ou emocional, não é? Sim, mas eu acredito. Muito bem. E existe, dentro da neurociência, existe um campo de estudo de espiritualidade. É interessante falar isso. Eles fazem muitos testes, né, para entender o que é isso. E eles chamam de consciência, algo que a gente tem além do nosso cérebro. É como se a gente recebesse um comando para o cérebro agir. Então, eles estudam isso, que não é o cérebro que comanda, tem algo que comanda o cérebro. Eles chamam de consciência. Então, isso está começando a ser estudado, que não tem nada a ver com religião também, mas tem para entender da onde que surge. E aí, a gente tem livre-arbítrio ou não tem? Porque se tem algo que comanda o meu cérebro, eu não tenho livre-arbítrio. Mas isso, ninguém chegou a nenhuma conclusão ainda. Os estudos estão acontecendo. Então, tudo que eu li a respeito é muito interessante, mas ninguém tem uma conclusão. Né? Mas eu acho que a gente vai ter. Vai ter. Eu acho que a gente vai ter. Tá evoluindo muito, né? Tá as pesquisas. Muito.
Antigamente, as pessoas pesquisavam e não contavam. Hoje em dia, elas pesquisam e já jogam isso para os outros profissionais começarem a dar essas opiniões que também tiveram pesquisa sobre. Sim, e tem pesquisas no mundo inteiro. No Brasil tem, Juiz de Fora tem um centro de pesquisa de espiritualidade. Não tem nada a ver com religião. Isso, novamente, eu vou exatamente. frisar, porque não tem. Exatamente. A gente está estudando os mecanismos da mente e da onde que surgem. Quem que comanda isso tudo? É isso. Não, eu imagino que uma estudar energia, deve ser né? incrível. Porque aqui dentro... Mas para você ter uma ideia, o cérebro complexo. é o único órgão que não é doado, né? Para você ver como ele é precioso, como ele comanda todos nós. Ele é muito complexo. Ele é muito complexo. Você não conseguiria tirar um cérebro de uma pessoa e colocar na outra, você não consegue fazer as conexões. Exatamente. Hoje para você não. ver. Se lá para frente vai conseguir, Pode a gente ser. não sabe. Aí nós não vamos ver, né? Mas vai hoje ser bem sinistro. Não, ele tem muitas ligações. Muitas com ligações. Todo o sistema nervoso ali. Não, hoje é quase que impossível. Quase que impossível para você vai ver. ver Né? a pessoa... Vamos dar um exemplo do Covid. Muita gente que teve Covid foi entubado e teve problemas. Voltam com... Eu fiquei vendo lá uma pesquisa. Uma certa quantidade da população, por exemplo, era bondosa, já veio quando acordou do Covid, já veio com porque teve problema neural. Então, por exemplo, ela era uma pessoa bondosa e ela hoje em dia já não é. Ela já é uma pessoa estressada, que tem raiva, então você teve que uma coisa pequena fez um estrago muito grande neurologicamente falando. A gente não é pequeno. Não é pequeno, eu modo de dizer. Né? Porque... A gente não sabe a abrangência disso. Mas nesse caso, por exemplo, deve ter afetado alguma coisa das comunicações neurais. Sim. Então mudou o comportamento. Né? Falam que acidentes, né? Tem aquele moço que teve um acidente... Que ele... eu não lembro a história dele, que entrou uma barra, né? E ele conseguiu sobreviver e ele também era. Ele se tornou uma outra pessoa. A família falou, ele tem outro pensamento. E assim, parece que renasceu. Sim. Porque atinge uma parte... E assim, o cérebro ele é dividido, né? Ele é dividido. Eles têm uma comunicação, mas eles são 2 hemisférios. Mas tem uma comunicação entre eles, né? E aí já tiveram casos que eles dividiram de fato, tiraram essa comunicação, estudando pessoas que tinham convulsões. Então, assim, tem muita coisa que foi feito, tem muito estudo, mas tudo que se mexe nessa proporção causa alguma questão. Tem alguma consequência, né? Então, daí, ou você tem algum problema de relacionar os movimentos de um lado do corpo com o do outro. Então, sempre tem alguma consequência. Porque Tanto que o AVC, né? Você tem AVC do lado direito, só que é do lado esquerdo seu que fica comprometido. Exatamente. Não é interessante isso? É um campo do lado direito, aí compromete o lado esquerdo. E assim vai. Então, muito complexo. O cérebro realmente diz o que você é. Sim. Você acredita... Né? Ele faz você acreditar o que você quer acreditar. E nem sempre você pode acreditar nele. Exatamente. Eu ia falar isso agora. Exatamente. Me falaram que por isso que chama mente. Porque ele mente, né? Será que ele é mentiroso mesmo? Por isso que ele chama... é a sua mente. É porque ele diz que ele mente. Sério. Eu não tinha pensado. Porque você diz também que é muita imaginação sua, muita coisa que você imagina e pensa não acontece. Né? Às vezes você está em casa preocupada com um filho que não chega, ele já morreu, já aconteceu acidente com ele no meio do caminho. Né? Aí ele chega e estava só na casa de um amigo. Então, quer dizer, a gente cria uma história ainda mais. Nossa Senhora. Tudo que você pensou não foi verdade. E você se preocupou demais, então sim. Exatamente. Então o cérebro ele que aconteça isso. Então o você cérebro cria essa história. Né? E é ele, né? Ele que está fazendo isso. Tem várias pesquisas, né? Aquela gravidez que você não está grávida, como que é que tem? Gravidez psicológica. Você já teve caso assim, Gi? Não, nunca tratei isso. Mas pode vir, pode acontecer. Ou aquela pessoa que mente tanto que ela acredita na mentira dela. Tem várias. A pessoa que é muito mentirosa, como que ela tem um nome da pessoa que eu não sabia, tem uma síndrome. Pra mim é mentirosa. Mau caráter. Tem uma síndrome mesmo do mentiroso. Eu vi um vídeo na internet que eu achei muito interessante. Faz uma, né? Um vídeo na internet e o cara virou pra mulher, a mulher dele perguntou: por que você tá cantando? Ele falou: tô hackeando meu cérebro. Tô fingindo que eu tô feliz pra ver se o dia melhora.
E ele não tá errado. Ele não tá errado, Eu né? ia perguntar isso agora. Tem, né? Eu não ia falar isso, mas eu ia falar agora. Você conversar com o paciente conseguir modificar aquilo, ele tá meio que hackeando o cérebro Consegue dele dizer, ó, que nem mesmo. você é Sim. psicanalista. Aham. Eu acordo 3 horas da manhã e depois eu fico pensando numa pessoa que morreu há 300 anos atrás. A vizinha porque está doente, o filho que me respondeu. O que eu faço para e continuar dormindo? É o condicionamento. É o né? condicionamento, Você tá muito né? preocupada. Então É. você vai dormir, você acorda e você começa Fica a se pensando preocupar um monte de coisa. com outras coisas até. Não é nem só a preocupação principal, mas seu Exatamente. cérebro tá tão em alerta, porque você tá cansada, preocupada, ele tá em alerta. Então ele tá acostumado a estar em alerta. Sim. Você precisa diminuir esse ritmo. Então o pensamento veio. Ele é necessário? Ele fica. Ele não é? Você joga ele fora. Sim. Você tem que ir jogando fora. E aí Tentando vai- pensar em outra coisa, Aí faz uma trocando. coisa melhor. Sabe uma o que eu coisa mais faço? Eu leve. imagino que eu estou na praia. Muito bem. Eu vou para a praia, eu falo, nossa, tá meio frio, vejo aquela escuridão, mas fico escutando o barulho do mar, sabe? Eu tento fazer o meu cérebro É isso. entender que eu estou em outro lugar. É isso. Para ver Isso se eu é durmo. Isso é uma coisa isso é positiva. boa, não é? Isso que você ia falar agora, que é sobre... É sobre você Hackear o condicioná-lo a ele ter um posicionamento diferente. Então, mudar esses padrões. O padrão do pensamento, de sempre estar preocupada, achar que vai acontecer alguma coisa. É. Você tem que mudar esse padrão. Não vai. Se acontecer, vai acontecer. A maioria Sim. das vezes que eu estou preocupada não acontece Não nada. acontece, não é? Então, na hora que eu Verdade. fico preocupada porque meu filho saiu, eu tenho que dizer isso para mim. Mas nunca aconteceu nada. Pode ser que não Exatamente. aconteça. Por que você está preocupada? Né? Então, Exatamente. acalma. Você tem que dizer isso para você mesmo. E muitas vezes na terapia é isso que você conversa com a terapeuta. E você acaba, sabe, chegando a essa conclusão. E aí você vai mudando esse pensamento, o pensamento vai vir e você vai ter que lutar contra ele todas as vezes. Sim. É fácil? Não é. Não é. Mas você tem que ter persistência e trabalhar nisso para que você consiga. Você tem alguma atividade que você ensina aos seus pacientes? Assim, Nós é só somos uma minha, viu? Que é de graça não. Você reparou que nós estamos... Atendimento. Sem ela perceber, cara. Então. Não conta. Na psicanálise a gente não trabalha muito. Na psicologia tem bastante ferramentas, assim. Na psicanálise a gente não tem tantas ferramentas. É tudo mais na conversa mesmo e em criar a percepção, em criar a necessidade de mudança, né? O que a gente fala muito é sobre quando você tem uma crise de ansiedade, que aí você vai tentar sair dessa crise fazendo a respiração pausada. Você pode segurar uma pedra de gelo que ajuda você, aquela dor emocional, você tira o foco dela e coloca no desconforto de estar segurando a pedra de gelo. Então, isso sim, a gente tem algumas dicas para a pessoa sair da crise de ansiedade. Mas na psicanálise, a gente trabalha com essa conscientização do problema e estratégias para você mudar. Porque problema não é para acumular. Você não pode ser amiga do seu problema, você tem que mandar ele embora. Como é que você Sim. manda ele embora? Você tem que ter consciência dele e trabalhar para que ele vá embora. Bem complexo. Não sei, agora se eu consigo mandar E todo ele mundo embora. todo mundo tem problema, né, Gi? Todo mundo. É impossível. E você um ser resolve humano um, que não tenha problema, não Você é? resolve um, vem outro. Vem não é? outro. É assim, Então, enquanto você viver, é o que acontece com você. Isso mesmo. Não é? Isso mesmo. Por isso que eu falo, eu acho assim, eu já também escutei falar que o passado é memória. Que é bom a gente não ficar. Só você que cutuca o passado, que você falou para mim, eu vou para cutucar poder sempre. descobrir, né? Mas diz que o passado é memória e o futuro é imaginação. Então, é coisas que a gente não sabe. O que está acontecendo agora, sim, que é o presente, que é o que existe, né? Você não pode ficar preso É, no passado, nem preocupado com o futuro. Demais. Você tem que Sim. se preocupar sim, porque Sim. a preocupação faz com que você se prepare para algumas coisas. Sim. Mas não demais, Não porque senão demais. você não vive o hoje. Isso. Então, você se É. desligar das coisas do passado e viver o hoje é importante. É importante. É como uma pessoa quando ela está em luto. Ela fica muito presa naquelas memórias do passado, né? Sim. Então, em algum momento, a gente precisa trazer ela para o presente. Então, você vai viver o presente e você vai conservar as memórias boas, não as tristezas. Você só vai reforçar as memórias boas, mas não vai viver nelas. Você vai viver no seu presente, para você começar a superar esse luto. É difícil, não é? Muito Agora, o luto difícil. deve ser uma das coisas mais Muito difíceis. Muito difícil. Muito difícil. Embora, na minha opinião, o pior luto que seja, assim,
O filho sempre sabe que o pai e a mãe um dia vai morrer, é mais fácil lidar com isso. A mãe e o pai, é mais difícil perder um filho, não é? Olha, a gente entende não é que mais, sim. É mais dolorido? Que seja muito difícil isso. Não é? Né? Não parece que é mais difícil? Existe dosagem, né? Não na existe. perca da morte, ou não? Aquele termo, né? Não, porque assim, uma pessoa que não tem filho, mas ela tem um pet, que ela tem um amor enorme. Sim. Eu vejo pessoas sofrerem que outras que perderam entes queridos. Sim, sofre a mesma coisa quando perde o cachorro, é muita né? Dor, as pessoas sentem muita dor, porque é o filho, elas têm como filho, né? Entendi. Então, não dá tem pra animal comparar. que é muito mais importante que muita gente mesmo. As pessoas têm que aceitar quem não gosta dos animais e pronto. É a companhia da pessoa, exatamente. Entendeu? É a companhia dela, né? A gente tem que respeitar. E dor não se compara. Então, eu não posso dizer que a dor do outro é maior que a minha. Não dá para ter ideia. Na terapia com uma coisa que para mim seria uma dor pequenininha, para a pessoa uma grande dor, eu tenho que respeitar a dor dela. É uma dor para ela. Sim. Exatamente. Porque a gente for não ver tem como saber, né? Porque a gente for ver a proporção sobre dor, eu já vi uma entrevista de uma mãe falando que o filho era usuário de droga, roubava, e ela falou, agora ele está bem, agora eu estou feliz. Ela falou. Porque na concepção, já a mãe que já não tem um filho nessa situação, né? Então a gente vai basear a dor, igual ela falou, vai ser o nível de, como que eu posso explicar, de contato com aquela pessoa. Às vezes uma pessoa que mora muito longe, você não vai sentir tanta dor como uma pessoa do dia a dia. Do dia a dia. Minha sogra mesmo me falou uma vez pra mim, eu posso às vezes amar mais a minha vizinha, porque eu vejo ela todo dia, do que um neto que mora longe, que eu não vejo de vez em quando. Eu tenho um amor por ele, mas não como a vizinha da frente que eu vejo ela todo dia. Porque muda a sua rotina também, né? Exatamente. Porque todo dia você vai se deparar com aquela perda, né? Todo dia vai ser uma realidade. É difícil tirar uma pessoa do luto? É difícil, é bem difícil. O luto, ele tem fases, e aí não adianta, não dá para pular. Não dá para pular, então, né? Se você tentar deixar esse luto escondido e não viver ele volta depois como uma depressão, bem forte. Então, você precisa vivê-lo. O que eu digo viva o seu luto. Tá. Você não vai viver aí para sempre. Você não pode viver aí para sempre. Mas você tem que passar por ele. E todo mundo tem o seu tempo, não é? Cada um vai ter o seu tempo, mas é importante você não ficar demais nele. Então, todo o esforço o mais rápido possível, vamos mudar essa situação. Senão vira depressão facilmente. É uma coisa um pouco mais complexa, né? E tem que ter aceitamento da pessoa também, né? Sim. Qual é o nível desse luto? Porque eu falo assim, a perca também, a gente vem notando, por exemplo, a pessoa, não estou falando que é indiferente, tá? Uma pessoa com câncer, uma pessoa que a gente está vendo que está vindo, com aquela situação, qualquer momento a gente pode perder, dói também. Mas assim, do nada, você está aqui, atende um telefonema e fala, pô, meu filho bateu o carro e... Às vezes uma morte que está vindo, você entende que está vindo por uma doença, você já está vivendo um luto antes. Não é nem que o luto é menor, é que você já está vivendo antes, né? Algumas etapas você já passou com a pessoa em vida. Eu ouvi falar de uma mãe que perdeu a filha pro câncer, e ela falou isso pra mim. Ela falou assim, ela falou, não que eu não sofro pela minha filha, mas eu não sofri tanto como eu achei. Porque ela já estava sofrendo. Ela já estava aceitação, né? Ela já chegou num ponto de aceitação. E o luto tem vários... Ele tem algumas etapas. Tem uma etapa que você nega, e tem uma etapa de aceitação, tem uma etapa que você fica negociando, né? Que você fala, ai, Deus me leva, traz a pessoa de volta. Tem todas essas... Tem várias etapas. E algumas pessoas ficam mais em uma do que em outra. A primeira é sempre a negação. A negação? É negar mesmo. Não é possível, isso não aconteceu. Não entender. É que a gente fala, não caiu a ficha, né? Sim. A gente não fala assim? Não caiu a ficha ainda. Parece que é mentira. Parece que é mentira, a gente está negando, né? Exatamente. E a gente entra nessa polêmica que aconteceu essa semana do pai, né? Que a gente entra no que você falou, que a pessoa não tem autocontrole. Sim. Leva uma carga e acabou acometendo esse crime, que muita gente atacou a mãe, e aí saiu a verdade, né? Que eles estavam divorciados. Sim. Ele que não aceitava. Exatamente. E quem traiu não foi ela, foi ele. Então a situação foi bem pesada. Nossa, eu nem tô sabendo da história inteira. Foi, eu vi pelo G1. Ele tinha traído ela 5 meses atrás, e ela pediu divórcio por causa disso. Ele não aceitou. Então eles não estavam mais morando junto. Entendi. Então ficava alguma coisa assim, 15 com ela e 15 com ele, e tava no tempo de ficar com ele, porque era aniversário dele. No final de semana. E você vê que é uma pessoa que não aceita ser contrariado, né? Então, o problema todo está aí, né? Nossa, a pessoa não aceita. Esse cérebro é monstruoso, né? Não aceita.
para a pessoa chegar ao ponto disso, né, tem questões ali de transtornos de personalidade, com certeza deve ter, não dá pra gente falar de uma pessoa que a gente nem tá conhece. De posse também, né? Que você falou que manteve aquilo, né? É tudo deduções, né? Deduções. O país e nós imaginamos e deduzimos, né? Mas porque chocou. Mas é difícil saber. Essa questão de não é difícil. aceitar um não, é só Deus que sabe. E aí a gente, né, vê as crianças e você tem que trabalhar tudo isso. Tem que ter frustração. Né? Eu fico imaginando a mãe, né? Então. Na situação de repente hoje. ela até trabalhou tudo isso, mas talvez não, né? Transtorno de personalidade e não conseguiram superar isso. Mas é muito importante a gente trabalhar com as crianças desde cedo essa questão, né, de lidar com frustrações. Exatamente. Só quer ganhar. Exatamente. Fica adulto e se torna aí uma pessoa. Sim. Nesse nível. Porque na hora que você falou sobre aquilo de a gente tem coisas que a gente precisa deletar, aceitar. Exato. E foi o que ele exatamente não fez. Ele causou isso no passado, não conseguiu deletar, porque ele não tinha amor, ele tinha posse. Ele se sentia possado com posse. Perigoso, né? Exatamente. Perigoso. Ele pode, mas ela não. Entendeu? Tipo, então ele não. Quem ama não faria. Eu, na minha concepção, enxergo dessa forma. Porque quando a gente ama, a gente não vai fazer mal pra gente que a gente ama. A gente pode até fazer mal pra si mesmo, igual você falou. Talvez se eu não estivesse aqui seria diferente, né? Mas não faria pra outra pessoa, né? Sim. Não pode pensar pela outra pessoa, né? Exato. E mudando de assunto, assim, tirar um pouco do pesado, né? Que pesado, né? Eu sei que a gente não pode falar sobre a vida dos pacientes, né? Certo. Mas você pode deduzir e falar algumas coisas. O que mais te marcou na sua carreira? Olha, essas situações das mulheres nos relacionamentos agressivos, abusivos, que conseguem sair do relacionamento, eu acho que são as coisas que mais mexem comigo, assim. Porque é muito difícil, um relacionamento tóxico, ele tem muita manipulação. Então, a mulher está lá, ela está sofrendo, ela está apanhando e ela não consegue sair. Porque foi colocado na mente dela que ela é pequena, que ela é fraca, que ela é incapaz, que ela não vai viver sozinha. E aí ela não consegue sair. Então, você trabalhar essa consciência de que sim, você consegue, você já está sozinha. Você não vai ficar sozinha, você já está. Você já está. Com uma pessoa dessa, você já está sozinha, né? Está cuidando de você, você está sozinha. Então, isso é uma coisa que me marca muito, porque é uma oportunidade de uma vida nova. Então, eu acho que isso é o que mais me marca. Ô, Gi, será que é por causa da dependência financeira de algumas mulheres? Algumas mulheres, sim, têm a dependência financeira. Mas tem muita dependência emocional. Dependência emocional. E aí, uma coisa que a gente vê, assim, desde a adolescência. Então, se é uma pessoa que não acredita muito em si, é uma pessoa emocionalmente com uma autoestima muito baixa, é perigoso se relacionar com uma pessoa abusiva, porque ela quer aquela atenção, vai fazer tudo por aquela atenção. Então, tem que trabalhar o amor próprio, a autoestima, tem que ser muito bem trabalhado desde criança, com os jovens principalmente, para que eles se deem o valor. Então, alguém que vai me tratar mal não me merece. E eu não vou ficar. Eu vou embora. A pessoa tem que enxergar isso, né? Quem não te trata bem não gosta de você. Mas aí você já tem uma autoestima diminuída. A pessoa reforça isso, manipula você para que você pense que você não é capaz. E aí você tem dificuldade de sair. Você acha que você não vai conseguir. E aí a terapia ajuda nesse ponto. Abrir o olho, ajuda, né? O olho, você é capaz, você vai conseguir, você já está sozinha, vai ser melhor, você vai ter sua liberdade, você vai correr atrás, vai ser difícil no começo, mas depois você vai ter uma vida melhor. Deve ser libertador mesmo. Eu conheço umas 2 pessoas que já passou por isso. Não lembro se fez com a psicanalista ou se foi com um psiquiatra, mas fizeram tratamento e conseguiram. Sim. A gente vê muito do lado da mulher, mas também tem homem, né, que quer sair do relacionamento, também que não aguenta mais, que tem dificuldade. Os homens acabam, às vezes, tendo mais essa consciência de que eu vou conseguir. Né? As mulheres têm mais se acham frágeis, até culturalmente. Né? Elas se acham frágeis. O homem se acha mais forte, né? Então, assim, eu posso. Culturalmente, o homem pode tudo, a mulher dependente. Então, a gente, por mais que você tenha uma criação diferente, a sociedade ainda coloca isso, né? Tem mudado muito, mas ainda tem. Né? O homem, não estou falando generalizando, mas o homem ele
trai, né? Quando ele não quer sair daquele ambiente, ele arruma uma outra. A mulher vai ter dificuldade, porque né? é a família dela, né? Sim. A mulher, que sobra muito para a mulher também. Se a mulher tem 2, 3 filhos, sobrou para ela, né? Que vai cuidar. Ela que vai cuidar. Mas um relacionamento abusivo, geralmente ela já está cuidando. Ela já está cuidando. Sozinha. Exatamente. Porque e a ela não pessoa enxerga liga, isso, não não está ajuda. enxergando, né? Faz tudo sozinha e ainda o parceiro reclama, diz que ela não está fazendo o trabalho dela de mãe bem feita, né? Então, assim, é uma questão só de percepção mesmo. Certo. Eu imagino, não deve ser. Porque quando a gente for falar sobre casamento, né? Já não é uma coisa fácil. São 2 pessoas que foram com criações opostas, morando junto. Sim, Com pensamentos opostos, com índoles opostas. sim. Então já. É difícil. Exatamente. lógico. E alguém sempre vai tomar a rédea. É. É sempre o mais. É que nem a Gi falou, né? Às vezes vem de nascença, é uma loucura, e a pessoa está vendo só o sorrisinho, a belezinha dele aquele dia, né? Não é? Sim. Vem lá de longe. Vem Não é? de longe. E a gente não observa. Quando a gente está apaixonado, Não tudo é vê lindo, nada disso, né? Exatamente. É tudo tão bonito. Você não olha essas coisas, você só vai perceber depois. Exatamente. E aí, de repente, você já está dentro de um relacionamento que você não consegue sair. Por isso que é importante observar. Começou um relacionamento novo, observa tudo. Como te trata, como trata as pessoas na rua, como fica quando está nervoso. Fica muito Vai na estourado. casa, procure ir na casa, observa conhece a como que ele família. trata a família dele. Só tem que observar. Quando ele fala. É um período né? de Mas tem teste. gente que fala que tem duas caras, né? Aí é o. Tem gente Mas é um tem. período de teste. A De gente tem que teste. pensar que é um período de É. teste. Você tá lá, você tem que Nossa, olhar. exatamente. Mas se você for pegar as histórias de algumas mulheres, você pode perguntar. Elas, em 1 ano, 6 meses, já tá morando com a pessoa. Essas, Muito as rápido. que ficam enrolando. Não muito, não. Aí você falar, não vou entrar nessa, por isso não. que acho que ela fica enrolando mais ainda. Eu acho que não. Essa tá Deixa ela- do jeito que tá. Porque eu brinco, Eu gosto dele, mas não pra morar junto. Né? Eu brinco, eu sou dentista, mas eu sou um pouquinho psicóloga. Fala aí, mãe. É 1 hora pra atender, 1 hora escutando, né, os Nossa, a pacientes. Vitória conversa muito com os Eu pacientes escuto, dela. deixa eles falando. Outro dia a paciente virou pra mim e falou: você vai. Já era umas 9 horas da noite. Você vai. Você tá ocupada? Você vai atender outra pessoa? Eu falei: não, vou arrumar a clínica. Não posso conversar um pouquinho com você? Ah, é tão importante. Aí eu sentei lá na recepção e fiquei escutando ela falar. Ouvi, E ela só né, queria Gi? falar. Exatamente. Ouvir, né? E essa escuta que o E eu psicanalista gosto, eu tem. escuto, dou minha opinião lá. Isso, E... é escuta ativa. Você tem uma boa escuta. Eu faço isso com E todo as mundo. pessoas os psicanalistas, os psicólogos, eles têm que ter uma boa escuta. Você tem que parar e escutar, dar Sim. atenção total e não julgar o que a Sim. pessoa está falando. Exatamente. Eu acho E que às um vezes dos é problemas só maiores. isso que a pessoa quer. Só seu desabafar, conversar com alguém. Mas alguém, aí, né? mas o que acontece? Quando você conversa com alguém do seu ciclo, por exemplo, falar com você, você vai me julgar. E se eu conversar com uma amiga, minha amiga não vai me julgar, mas ela vai ficar com ódio da pessoa. Entendeu? Então as pessoas Toma em si não partido. querem. Toma partido, E é. aí as pessoas no seu redor não querem desabafar com ninguém, vai guardando. Porque eu vou contar pra minha amiga, ela vai ficar com raiva do meu marido. Por Se eu isso contar você pra leva minha pra mãe. terapia. Aí, exatamente. Entendeu? Aí eu vou contar pra minha mãe vai dar. Sim. Aí eu só quero que me escuta, ela vai brigar comigo. É uma por isso irmã. que tem que ir na psicóloga. na Isso que eu tô falando, psicanalista, exatamente. Porque ela não vai contar pra ninguém. Ela não vai Ou contar vai- pra ninguém, ela E não tô vai indo te no julgar. dentista também, já E tô ela vai- aproveitando. E ela vai Exatamente. abrir seus olhos para a situação, entendeu? Exatamente. Vamos olhar direito, vamos ver direito o que está acontecendo. É Então isso. é muito importante isso isso mesmo. hoje em dia, porque é essa visão que eu tenho em relação, eu sou uma paciente, eu não vou chegar contando também muita coisa que a gente não quer contar para outras pessoas, Sim. né? Mas tem gente que quer falar, tem uma carência de falar. Exatamente. Ou pra alguém, Mas ou, por todo exemplo, mundo contam pra quer mim. falar, né? Eu também tenho necessidade, às vezes, Sim, de falar. todo mundo tem. Todo mundo. Mas você reparou que às vezes você quer falar com aquela pessoa, a pessoa não te dá atenção porque Sim. está no celular? Não tem a escutativa. Não né? tem que ter escutativa. escutativa. Né? A gente, Aí te irrita. Às é vezes verdade. a gente faz isso em casa, É, né? Aí faz. você percebe, põe o celular aqui, olha pro seu filho. exatamente. Fica olhando, presta atenção total. É. Não deixa Eu se distrair. eu descobri isso escutando meus filhos mesmo, porque às vezes ele chega, eu estou assistindo uma série, o Nicolas chega lá e fala, ô tia, eu falo, peraí, eu paro a série. Eu É paro a isso série. mesmo. Pois não, pode falar. Tem que prestar atenção. Por quê? O que está acontecendo? Aí ele fala, eu falo, ih, mas isso é bobeira, agora me deixa assistir série. Ou então eu escuto o que ele falou, né? Porque senão você elimina a comunicação. É. E aí os pais falam, ai, meu filho ficou jovem, não conversa comigo. É. Mas você deu atenção para ele quando ele queria falar? Exatamente. Meu filho, quando ele era pequeno, ele falava umas coisas, eu não entendia nada. É. E eu falava, você tem noção que eu não estou entendendo nada desse Pokémon? Ele falava, mãe, só escuta.
Tá vendo? E era Só que só eles- para escutar, entendeu? Só que aí você faz a manutenção dessa comunicação e na adolescência ele vai conversar. Se você não conversa com ele quando ele é pequeno, ele não vai querer conversar com você na adolescência. Não, Exatamente. exatamente. Já é tão difícil, que a né? gente vê muitos pais falando, conta tudo para você, mas não fala para mim. Uhum, sim. Tá? Nossa. Eu tenho pessoas que já chegou a falar isso para mim. Ó, minha filha falou para você, mas não falou para mim isso. Eu falei, então, porque eu escuto, cutuco e ela me fala, e você não. É isso. Ah, não. Não é? Tem também aquele... você não, eu converso... Ela escuta, eu tudo que ela eu fala, falo escuto até mesmo. demais. Escuta mesmo. Mas tem mãe que você vai conversar, só sabe julgar, né? É, exatamente. Você quer pedir uma Pode. dica, aí, não, porque isso aqui... Não. Então, a filha não quer mesmo E não conversar. pode ficar, É. não, resolve assim. Você É. tem que deixar a pessoa Sufoca, mais tensa. sufoca. Exatamente. E aí a mãe fica... eu tô olhando aqui pelo... Eu tô jovem, então eu tô falando pelos olhares dos jovens aqui. Sim. E o que meus pacientes falam, eu vou falar alguma coisa, ai, porque você fez isso? Eu só queria conversar, entendeu? E não E tem nisso essa... as mães têm que segurar um pouco de ficar falando, né? Tem horas que eu falo, meu Deus, eu tô querendo prevenir ele de todos os males do mundo. Eu quero falar tudo de errado que pode acontecer. E não vai adiantar nada, Não. porque ele vai ter que viver. Exatamente. Né? Então tem algumas é na coisas que a gente vivência poupa. que você aprende. Exatamente. Não é? E também o filho, eu acho, todo mundo fala que o filho copia o pai e a mãe. Sim. Mais do que a mãe. Do que a gente Fica fala. martelando na cabeça dele. Então, eles copiam nossas atitudes, não é? Sim. O pai é trabalhador, a mãe é esforçada, o filho também é. E Separa o isso. mais comum é a gente repetir. Então, o pai briga com a mãe. É. O mais comum vai ser o menino, quando se casar, brigar com a esposa. E não é intencional. Ele viveu aquilo está no inconsciente. Então, ele tem que prestar atenção para ele não repetir. A gente tem que prestar atenção para a gente não repetir as coisas que não foram boas. O que é bom, a gente pode repetir. Sim. O que não foi bom, a gente tem que prestar atenção para não colocar isso numa sequência aí de gerações. Né? Igual você falou dos traumas passados, você tem que Isso. levar para a consciência presente que você Isso. não pode... E escutar também não é... Escutar não é opinar. Não. Você escuta. Não. Você opina se a pessoa quer. O trabalho do... Se a pessoa fala, o que você acha? Essa é a pergunta. o trabalho, não é? todo mundo fala, o que eu faço agora? É, O trabalho isso. do terapeuta não é dar a resposta, mas é fazer pensar. É então, isso. mas quais opções que você pensou? Isso, vamos pensar. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Então, a pessoa tem que chegar na conclusão. Eu não posso dizer para ela, não, separa do seu marido. Às vezes a vontade... Ai, dá vontade, não dá? de falar. Não, mas separa, não está fazendo bem para você, mas você não vontade pode de falar, falar não isso. pode. Tá aqui, ó. Fala assim. Tem que fazer ela pensar o que isso está te trazendo de bom. Né? Onde você acha que isso vai chegar? Você acha que vai ter uma mudança? Você acha que ele vai mudar com você? Que ele vai parar de ser agressivo? Não, não acho. Então, o que você acha que eu tenho que fazer? Me separar. Então, a própria pessoa, vai na chegar. conclusão. E é ela que tem que chegar, não é você falando. Não Sim. adianta. É meio... E aí também tem o caso... Não vou falar que dá pra consertar, né? Mas o homem não vai passar com você, você pode tentar passar com outra pessoa? Sim. Ou uma terapia de casal? Pode fazer a terapia de casal, ou cada um faz a sua terapia, ou as duas coisas. Com uma profissional faz a terapia de casal, aí cada um com outros profissionais Você vão fazer indica? a sua terapia. Você indica? A terapia Eu fico de com a casal? esposa, você vai com outro lado. Não, você indica com o profissional que Outro você profissional? conheça. Indico. Ah, indica. Indico. Se eu atendo a mãe e a filha precisa, eu Você vou indicar indica. algum colega. Né? Entendi. Se alguma coisa atendo a moça e o namorado precisa, eu vou indicar um colega. Ah, entendi. Porque eu acho que isso é uma coisa muito complexa, porque pode vir. E Igual ela depois falou. vocês conversam, deixa eu só dizer. Depois vocês conversam, trocando Não, ela falou ideia que com outro não, profissional? Com outro profissional? pode. Não pode? Não pode. Tipo Aí- assim, olha, ela. Não, né? Não pode. Ah, entendi. Seria até interessante, mas não pode. Porque um ajudaria o outro, mas não pode. Não pode. E eu também, a pessoa que eu estou atendendo, eu não posso ter nenhum viés. Então, Tá. assim, a verdade vai ser a verdade que ela me falar. Se ela não quiser falar a verdade, eu vou saber só o que ela me fala. Eu não posso ter um viés, saber alguma Tá. coisa de fora. Porque tem duas versões, tudo tem duas versões, né? Exato. Que eu falo Exatamente. três E versões. é por o isso que que existe ela um está juiz, né? passando, é como ela está vendo.
né? Então, a única coisa que é diferente é quando é criança e adolescente que você tem uma reunião prévia com os pais e eles falam o que está acontecendo. Você já tem um viés, mas fora isso, não. Aí você não comenta, não fala. E até o que um jovem fala dentro da sessão de terapia não vai ser falado. O que você vai falar para os pais é... O resumo. Presta atenção neste comportamento, ajude com estas atitudes, com esse tipo de conversa. É isso. O que a pessoa falar não pode ser falado, é um sigilo. Isso é importante. Não, que eu estava começando a falar, né? Que em relação... A gente tem que ver os dois lados. A pessoa, às vezes, realmente ela é uma pessoa ruim, então não tem o que fazer. A mulher tem que fugir daquele relacionamento. Mas também, às vezes, o cara também está precisando de ajuda. Entendeu? O cara tá levando uma carga muito grande da família. Não quis fazer uma família, engravidou uma menina cedo, não quis a menina. Aí começou a trabalhar para sustentar, mas ele não tá na profissão que ele quer. Porque ele obrigou a fazer a profissão que ele quer para poder sustentar o filho que ele fez. Então, ele também tem que ter ajuda. Às vezes a gente tem que... Por isso que eu falei para ela. Tem os dois lados, são dois seres humanos. Exato. Agora tem o cara que ele é... Que realmente ele é o possessor mesmo, que fica lá em cima da mulher, que causa... E aí, quando ela conta, já pega ali, se a pessoa ou não, entendeu? Quando a gente pega alguma questão de relacionamento, a primeira opção não é separa. A primeira opção é, vamos analisar se tem salvação? Vai ser sempre assim. Se a pessoa falar, não, eu tenho dúvida, eu acho que ele vai melhorar esse comportamento. Então... O que você vai fazer? Você vai terminar com dúvida? Você vai ter certeza? Tenha certeza da sua decisão. Sim. Então, sempre a primeira opção é, dá para salvar? Porque muita gente pensa, não, minha esposa vai fazer a terapia, ela vai querer separar de mim. Mas não, a gente vai pensar junto. E, de repente, tem várias coisas que aquela esposa tem que fazer, ela que às vezes tem que melhorar. E, às vezes, a mudança dela provoca a mudança dele. Então, primeira coisa é sempre tentar salvar. Porque tem aquela mulher que provoca a parte do homem, né? Sim, às vezes reclama por algo que não precisaria estar reclamando. Então, você começa a ter, sabe, a consciência do que fazer. Tem coisas que sim, você tem que falar. Será que precisa essas outras? Precisa brigar por isso? Será que hoje é o momento certo de eu tocar nesse assunto? Estou falando na hora certa, estou falando da forma certa. Porque o maior problema nos relacionamentos é a comunicação. Eu estou falando, ele está entendendo o que me incomoda? Eu digo para ele como eu me sinto? Se eu não falar como eu me sinto... Como que ele vai saber? Não é? O ciúmes também é uma das maiores causas? Olha, ciúmes... Algumas situações pontuais, mas não. O que geralmente é o problema é comunicação. Às vezes não tem um problema de fato, mas eles só não se comunicam bem. Então, um reclama, o outro acha ruim, e um está com problema, o outro não entende o problema do outro e quer que a pessoa fique bem, mesmo estando com problema no trabalho, mas a pessoa não fala que está com problema no trabalho. É uma confusão porque não se comunicou. A maioria é isso. Entendi. Entendeu? Tem que pensar com ela. Tem que ajudar. Pode. Resumindo, nosso bate-papo. Tem que passar com ela. E outra, nós aprendemos aqui que não é só a esposa. O marido também. E os filhos. E os filhos. Todo mundo. Todo mundo. E o único que faz bem aqui é o animal, é o cachorro. E o gato. Esses não precisam. Esses não precisam. Então a gente vai finalizando, tá? Quero agradecer. Eu que agradeço participar. Demais. Que papo bom, né? Não foi? E passou voando. Foi leve, né? Sim. A gente falou umas verdades. E quem quiser achar você, como que faz para passar com você? Você tem página, te atende? Atendo online e presencial. Presencial em Santo André, eu estou em Santo André, atendo aqui na cidade de Santo André. Mas aí online, né, a gente fica sem a limitação. Você faz online também? Faço online, a maioria é online, porque as pessoas têm a dificuldade de se locomover. Sim, e funciona muito bem. Muito bem. E o meu Instagram é @gisele.santos.barbosa. Lá tem o WhatsApp e tem algumas publicações que eu faço para explicar algumas coisas, né, sobre a área da psicanálise. Vou marcar os vídeos, os cortes. Obrigada. E aí vocês seguem, né? Isso, certamente. Vocês estão precisando, eu sei que vocês estão precisando, então pode entrar em contato com ela. Porque não vem enganando não, porque todo mundo precisa. É isso. Como que é? De louco? Como que é? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então tá bom. Então, muito obrigada, Gisele, por estar aqui hoje, por ter aceitado vir na nossa temporada nova, no nosso estúdio aqui novo. Agradecer, né, Lucas? Obrigado. E muito obrigado por estar
inaugurando nosso primeiro obrigada. podcast aqui. Desse Tá bom? ano. Obrigada. Muito Fico obrigado muito de coração. agradecida pela oportunidade. Foi muito bom conversar com vocês. E Ah, as que portas bom. estão abertas para ela voltar, né, mãe? Vai Sim. ter muita Tem muito pergunta, assunto, Tem né? muito assunto. Foi Exatamente. muito gostoso, muito leve. Muito obrigado, Obrigada. viu? Boa Obrigado noite a mesmo. todos Boa aí noite. de casa, tá? E um beijão. Um beijo, gente.